O chão estremeceu sob meus pés. Um grito rasgou o silêncio, mas não era humano. Algo gigantesco se movia acima de mim, nas sombras que a lógica não reconhecia. Eu corri, mas o corredor parecia infinito, deformando-se a cada passo. O ar cheirava a ferro queimado e a algo antigo. Algo que existia antes do mundo. Você está vendo isso? Eu posso sentir seu coração acelerando agora. Não tente desviar. Não pisque. Cada segundo importa. Uma forma indescritível surgiu, com tentáculos que desafiam a realidade. Meu corpo congelou, cada músculo traindo a vontade de fugir. E então, ouvi um sussurro direto dentro da minha mente. Você não deveria estar aqui. Mas espere, calma, eu vou te explicar desde o começo. Tudo começou algumas semanas atrás. Ato 1. O início do pesadelo. Semanas atrás, eu estava sozinho no meu apartamento, cercado por livros antigos que mal entendia. Uma caixa chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, um grimório de capa negra, coberto de símbolos que pareciam se mover quando eu piscava. Ao abrir, senti o ar gelar. A luz do quarto falhou por um instante. As primeiras palavras sussurraram na minha mente. Promessas de poder e conhecimento que não deveriam existir. Você já sentiu algo que parecia puxar sua alma, mais forte que qualquer razão? Era impossível resistir. A curiosidade me consumia. Durante dias, eu lia o livro escondido, cada página revelando horrores cósmicos, segredos de entidades que existiam antes da humanidade. E quanto mais eu aprendia, mais sentia que algo antigo me observava, medindo cada pensamento, cada medo, cada desejo. Não havia mais volta. Eu já havia atravessado a linha entre o possível e o proibido. E tudo isso apenas começou semanas atrás, quando decidi abrir aquela caixa maldita. Ato 2, o primeiro contato. Naquela noite, o livro parecia pulsar na minha mão. As letras mudavam de lugar quando eu piscava, formando palavras que jamais deveriam ser lidas. Um cheiro de terra úmida e podre invadiu o quarto, mesmo com as janelas fechadas. E então eu ouvi uma voz profunda, impossível de identificar se vinha de dentro ou de fora de mim. Você me chamou, e agora não pode escapar. Minhas mãos tremeram. Tentei fechar o grimório, mas ele parecia preso a mim, como se fosse parte do meu corpo. O chão tremeu levemente. Objetos se moveram sozinhos. Algo antigo, impiedoso, se manifestava. Você sentiria a mesma impotência se estivesse sozinho e sem ninguém para acreditar em você. Vi sombras nas paredes, formas que não obedeciam à lógica. Elas olhavam e eu sabia. Estavam rindo do meu medo. Tentei ignorar, racionalizar, mas cada pensamento sobre o que eu fiz ecoava como um grito no meu cérebro. E então percebi. Algo havia me seguido para o meu quarto. Algo que não era humano, nem mortal, mas sim ancestral, faminto por minha sanidade. Se você acha que estaria seguro, pense de novo. Porque uma vez que abre o portal, não tem mais como fechar. E eu estava prestes a descobrir que alguns segredos custam mais que a vida. Ato 3. A entidade revelada. As luzes do meu quarto falharam de repente, deixando tudo em uma penumbra espessa. O ar ficou gelado, cortante, como se milhares de agulhas atravessassem minha pele ao mesmo tempo. Eu podia ouvir a respiração, lenta e profunda, mas não era minha. Olhei para o grimório e ele estava aberto sozinho, as páginas virando como se mãos invisíveis as tocassem. Então a vi. Não era humana, nem viva, nem morta. Era antiga, anterior a qualquer conceito de tempo ou universo. Seus olhos não eram olhos, eram buracos negros que sugavam a realidade ao redor. E ela falou comigo, em minha mente, direto no meu âmago. Você quis conhecimento e eu te dei. Mais do que seu cérebro mortal seria capaz de suportar. Você não enlouqueceu. Só tem agora uma compreensão maior do universo do que qualquer mortal gostaria de ter. Minha visão se distorceu. Paredes se curvaram, móveis se transformaram em tentáculos que respiravam. Senti meu corpo pesado, flutuando entre dimensões que não deveriam existir. Se você estivesse aqui, sentiria a mesma loucura, o mesmo terror primal, aquela certeza de que nada, absolutamente nada, está sob seu controle. Gritei, mas não saiu som. Corri, mas o espaço se dobrava ao redor.
A entidade se aproximava e, com cada passo, minha própria história parecia ser reescrita, apagada, reduzida à insignificância diante dela. E então percebi: não há salvação, não há refúgio. Uma vez que ela olha para você, você nunca mais será apenas humano. Você será parte do abismo, ou desaparecerá atrás dele. Epílogo. O abismo eterno. O chão parecia sumir sob meus pés. Eu flutuava entre sombras que respiravam e sussurravam. Cada lembrança minha se misturava a gritos silenciosos de outras almas aprisionadas. O grimório queimava minhas mãos, mas não conseguia largá-lo. Sentia que ele me chamava, me prendia, me definia. E então a entidade falou de novo. Você quis saber demais. Agora está além do mundo dos vivos, além de qualquer retorno. Minha visão se partiu em milhares de fragmentos. O tempo deixou de existir. Senti meu corpo se dissolver, minha mente se esticar e o universo inteiro se curvar diante dela. E antes de tudo ficar negro, percebi que não era só minha história que terminava. Era a compreensão humana que se despedaçava, deixando apenas o medo primal, a impotência absoluta e o vazio eterno. Se você estivesse aqui, sentiria a mesma certeza. Algumas forças são antigas demais, cruéis demais, e espreitam sempre à beira da realidade que você conhece. Se quiser sobreviver a mais histórias como esta, inscreva-se no canal Nictofonia. Ative o sino e prepare-se para entrar novamente no abismo. Mas cuidado, nem todos conseguem voltar.